Nós usamos o grau dos substantivos para indicar não só a ideia de tamanho, como também a de carinho ou depreciação. Quantas e quantas vezes você ouviu alguém dizer que foi a um joguinho de futebol usando o diminutivo no sentido de fraco ou medíocre? Outras vezes, você ouve a mãe referir-se a um filhinho que já completou seus 40 aninhos. Claro que o sentido aí é exclusivamente carinhoso, né? Olá! Hoje eu continuo falando a você sobre flexões dos substantivos. Você sabe, o substantivo se flexiona em gênero, número e grau. Na aula passada, você viu que um substantivo pode ser masculino ou feminino, pode estar no singular ou no plural. E eu vou partir daqui para continuar a explicação para você. Veja, os substantivos compostos possuem regras específicas de pluralização. E para você gravá-las é muito fácil. Eu vou lhe dar uma dica agora. Veja, esses substantivos têm como elementos de composição substantivos, adjetivos, numerais, verbos, preposições, advérbios, enfim. O que você vai gravar é o seguinte: se os seus elementos isoladamente forem substantivos, adjetivos ou numerais, todos eles se pluralizam. Grave isso como uma primeira regra e eu mostro os exemplos para você agora. Vamos lá. Couve, flor, veja, couve é substantivo, flor também, então couves, flores. Obra-prima, obra é substantivo, prima é um numeral, é primeira, reduzido. Obras-primas, amor substantivo, perfeito, adjetivo. Então, amores perfeitos. Primeiro-ministro, primeiros ministros. Fácil, não? Entretanto, se esses substantivos compostos tiverem como elementos de composição um verbo, um advérbio ou uma preposição, cuidado. Essas três palavras devem ficar invariáveis. E isso é natural. Um advérbio é uma classe de palavras invariável, assim como a preposição. Tá? Então, eu vou mostrar o exemplo para você. Vamos lá. Guarda-chuva, aqui é a forma verbal guarda. Né? Então, guarda-chuvas no plural. Você não vai pluralizar um verbo. Sempre viva, sempre é o advérbio, permanece no singular. Sempre vivas. Contra-ataque, contra é a preposição, permanece no singular. Contra-ataques é o plural desse substantivo. Fácil, não? Muito cuidado. O substantivo guarda noturno faz o plural com a forma guardas noturnos. E por quê? Porque guarda, nesse caso, não é a forma verbal do verbo guardar, mas é a pessoa do guarda, é o substantivo, tá? Bem, com isso que nós observamos, essas duas regras ou observações, você dá conta da quase totalidade do plural dos substantivos compostos. É muito fácil. Veja, eu disse quase totalidade. Existe uma regra segundo a qual, quando o segundo elemento do substantivo composto limita o sentido do primeiro, esse segundo elemento deve permanecer no singular. Nesse caso, quando eu digo pombo-correio, faço o seu plural como pombos-correio. Por essa regra, o plural de banana-maçã seria bananas-maçã. Entretanto, dada a dificuldade de, na prática, nós sabermos se realmente o segundo elemento está limitando o primeiro, essa regra tem caído em desuso. Essa que é a verdade. Muitas vezes nós usamos pombos, correios, bananas, maçãs e corretamente. Essa regra já não é, digamos assim, tão exigida, tá? Na própria linguagem cotidiana, a gente vai forçando essa regra a desaparecer, tá? E agora, vou falar para você de outros casos de pluralização dos compostos. O que acontece, por exemplo, quando você tem um substantivo composto de duas palavras repetidas. Nesse caso, você vai pluralizar somente o último elemento, ao contrário do que deve fazer quando o substantivo composto tiver entre os elementos de formação uma preposição. Nesse caso, você vai pluralizar somente o primeiro elemento. Vamos olhar também o exemplo. Você tem aí corre, corre, veja, duas palavras repetidas, plural, corre, corres. E tem uma observação aí, você pode fazer também o plural de corre, corre, pluralizando os dois elementos, fazendo corres, corres. Por quê? Isso porque se trata de dois verbos iguais. Somente quando se tratar de dois verbos iguais, você pode pluralizar os dois. Nesse caso, plural de pisca-pisca poderia ser piscas-piscas ou pisca-piscas. Quebra-quebra pode ser quebra-quebras ou quebras-quebras.
E já no segundo exemplo, pé de moleque, você pluraliza apenas o primeiro elemento, porque os dois elementos são ligados por meio de preposição. Pés de moleque. Mula sem cabeça, mulas sem cabeça. Tudo bem? E agora eu vou mostrar para você o que acontece com aqueles substantivos compostos onomatopeicos. E você sabe o que é isso. Vamos para o vídeo, vamos observar a imagem. Bem te vi é a imitação da voz do animal, né? Então você tem aí, do passarinho no caso, o substantivo onomatopaico bem te vi, cujo plural é bem te vis. Tic-tac, plural, tic-taques. O que você está observando aqui é que entre os substantivos compostos onomatopeicos, você pluraliza apenas o último elemento. Exceções, casos especiais, substantivo arco-íris, assim como substantivo louva a Deus, não possuem plural. São formas invariáveis, você pluraliza apenas o determinante. Os arco-íris, os louva-a-Deus. Substantivo João ninguém, faz o plural com Joões ninguém. É um caso especial também, tá? Bem, assim nós terminamos de falar sobre plural dos substantivos compostos. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é verdade? Vamos agora falar de grau do substantivo. Veja, o que seria o grau? Seria o diminutivo e o aumentativo. Quer dizer, são flexões capazes de indicar a ideia de tamanho maior ou tamanho menor em relação a um referencial, que a gente chama de grau normal. Grau normal só pode ser um referencial, tá certo? Bem, aumentativo maior que o normal, diminutivo menor que o normal. A gente pode fazer também essas ideias, pode trazer essas ideias por meio de uma forma analítica, ou seja, usando os adjetivos grande e pequeno. Mesa grande, mesa pequena. Não é? Eu indiquei grau aumentativo e grau diminutivo, mas nesse caso não se trata de flexão. Para que eu possa falar em flexão, tem que haver uma alteração no corpo da palavra. E é isso que eu vou mostrar para você por meio dos exemplos. Então, temos aqui alguns aumentativos e alguns diminutivos com seus respectivos sufixos. Barcaça, bocarra, copásio são aumentativos. Diminutivos, lugarejo, radícula, chuvisco. Interessante, aí o sufixo arra, né, que aparece em bocarra, de aumentativo, ele também traz a informação de sentido depreciativo, sentido pejorativo. Entretanto, no passado, talvez ele não trouxesse essa informação, porque, conforme observa o gramático Celso Cunha, esse sufixo aparece na palavra cachorro, que em sua origem, isso lá faz muito tempo, não é? Queria dizer filhote de cão e de outras feras. Então, daí ele deduz que orro, né, não deveria significar aumentativo, mas, pelo contrário, diminutivo. Enfim. Isso faz parte da história da língua. Agora eu vou mostrar para você alguns exemplos de sufixos que trazem o tal do sentido depreciativo ou pejorativo ao qual eu aludi. Vamos ver então. Quando eu digo gentalha, beiçorra, narigão, né, são aumentativos, mas são também pejorativos. Você vê que o aumentativo tende à expressão grosseira da ideia. Já no outro lado, diminutivos, você tem jornaleco, velhote, homenzinho. Existe aqui uma carga de ridicularização nesses casos, não é? E eu vou mostrar para você mais alguns exemplos, são formações muito populares, não é? Que usam o sufixo de aumentativo, mas sempre com aquela carga depreciativa, tá? Vamos a eles? Então, você tem aqui o beberrão e o valentão. Vamos analisar um pouquinho. Beberrão não é propriamente um aumentativo, visto que seria difícil encontrar o seu grau normal. Mas o fato é que beberrão é realmente muito mais enfático do que bêbado, não é verdade? Já valentão, olha que engraçado o valentão. Aqui o adjetivo valente ganhou o estatuto de substantivo por derivação imprópria e depois recebeu o sufixo de aumentativo, que aliás emprestou-lhe aí uma conotação muito negativa e irônica, pois em geral o valentão de valente só tem a aparência, não é? Agora, você viu que é muito comum, então, a gente encontrar esses sufixos de aumentativo e de diminutivo carregando outro tipo de informação.
Às vezes acontece até de uma palavra conter mais de um sufixo de diminutivo ou de aumentativo para reforçar o seu sentido pejorativo. É o que acontece quando eu digo grandalhona ou mesmo livrequinho. São dois sufixos para enfatizar a carga pejorativa do vocábulo, certo? E, às vezes, os diminutivos, e agora só eles, só os diminutivos, podem carregar uma carga afetiva, podem estar revestidos de um significado afetuoso. E lembrando o exemplo que a Fanny já deu para você, eu vou mostrar no vídeo mais um exemplo. Mãezinha e filhinho, né? Então, você está vendo aqui que nos trata de um diminutivo de mãe ou diminutivo de filho, né? Mas é um tratamento carinhoso. E, veja, no dia a dia nós usamos esses sufixos de diminutivo e mesmo os de aumentativo com as mais variadas intenções. Por exemplo, quando você diz que tem um namoradinho, você não está querendo dizer que seu namorado é um baixinho, não é? Na verdade, um namoradinho que seria talvez aquele namorado com quem não se tem um compromisso muito sério, não é verdade? Mesma coisa, tomar uma cervejinha ou tomar um cafezinho não significa beber em proporções reduzidas, mas o sufixo aí tem que ver com a situação de camaradagem, de afetuosidade que está envolvida no convite, não é? E quantas vezes você também já ficou um tempão na fila do banco? O que é um tempão? É uma ênfase que você dá, aquela sensação desagradável de um tempo muito longo, não é? Ou será que já teve que enfrentar um maridão furioso? Está vendo que são formações muito populares e que já perderam o significado original de diminutivo e de aumentativo. Assim como há as formações populares, há as formações também eruditas, em que muitas vezes nós não reconhecemos mais as flexões. Vamos observar então. Aqui os diminutivos eruditos, olha só que coisa interessante, né? Todos terminados em ula, ulo, de célula, célula, nódulo, diminutivo de nó, óvulo de uvo, corpúsculo de corpo, versículo de verso, fascículo diminutivo erudito de feixe, partícula de parte. Homúnculo seria o diminutivo erudito de homem, para evitar o irônico homenzinho. Uma curiosidade para você, ósculo, a palavra ósculo hoje sinônimo de beijo, é o diminutivo da palavra latina osco, que significa boca. Então, a rigor, ósculo é boquinha, né? É engraçado, não é? Então, veja. Existem alguns substantivos que possuem as flexões de diminutivo ou de aumentativo, mas que já não indicam um ser maior ou menor do que o referencial. Quer dizer, já perderam totalmente esse significado. Então, vamos observar dois exemplos comigo. Você tem aqui o caldeirão com sufixo de aumentativo e a folhinha com sufixo de diminutivo, mas essas palavras não são aumentativos nem diminutivos, elas estão no seu grau normal. E a prova de que isso existe é que as palavras podem sofrer ainda a flexão de diminutivo ou de aumentativo, tá? Sem maiores problemas. Um caldeirão, no diminutivo, é um caldeirãozinho. Como um cartão é um cartãozinho, um caixão pode se converter em caixãozinho. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou mostrar para você como é que se faz o plural dos substantivos diminutivos. Isso é uma coisa interessante, importante. Vamos ver então? Vamos para lá. Eu escolhi o substantivo pão, então como é que eu vou fazer para colocar isso no plural, diminutivo plural? Ponho no plural o substantivo no seu grau normal, pães. A seguir, eu extraio o S, a desinência S, e acrescento a desinência, o sufixo de diminutivo, tá? Eu obtenho a forma pãezinho. E aquele S que eu havia extraído, eu recoloco e tenho a forma pãezinhos. Esse é o procedimento. Fácil, não? Então, paramos por aqui. Até a próxima.